Durante o dia, nós encaminhamos uma mensagem, uma chamada, e era a seguinte: você cansou de trabalhar e não ter tempo nem dinheiro? Então descubra como ter liberdade de tempo e financeira na nova economia. Então, o que acontece? Como o nosso tempo, ele é precioso, eu estou observando ali 9 minutos que a gente está conversando e tal. Então eu recomendo, sempre que coloque o dispositivo no silencioso, se você está no computador, no smartphone, no tablet, enfim, aonde quer que você esteja, no notebook, aí você coloca no silencioso, WhatsApp, e aí para não ser interrompido, que a gente vai seguir uma linha de raciocínio aqui para a gente ter uma visão inicial do nosso negócio e de mundo também, Então vale pegar um caderno, dá tempo de pegar um caderninho, pode pegar uma caneta para tomar algumas notas e depois, tanto para revisar, a gente costuma no dia seguinte ou na semana seguinte, a gente costuma compartilhar um tape que a gente assiste pelo YouTube. Isso é um conteúdo que a gente está gravando, Então depois a gente pode assistir novamente, mas o fato é que agora no final a gente pode interagir. Então vale tomar nota para a gente tirar umas dúvidas, para a gente trocar uma ideia. E a outra coisa é assim, como é um momento de mudanças, a recomendação que a gente sempre dá é que é um momento da gente ter a atitude de copo vazio. Como é o copo vazio? Está disponível para receber novas informações. E a outra coisa é também deixar de lado tudo aquilo que a gente possa imaginar a princípio. Que a gente está falando isso de acordo com a experiência que a gente já tem. Então a gente montou essa apresentação, a ideia é exatamente ajudar as pessoas a terem liberdade de tempo, liberdade financeira, ter uma melhor qualidade de vida, que eu acho que todo mundo merece, e ter uma garantia para o futuro, para a família, também se proteger diante das mudanças que estão acontecendo de forma cada vez mais velozes. Mudanças que a gente sabe que ainda bem começaram, Então a gente vinha aí até uns 20 anos atrás, aí as coisas demoravam a mudar, a gente para ter um computador, uma coisa. E hoje a gente vê aí que está tudo descartável. Você compra um celular, daí a pouco já está na hora de trocar de novo e já não suporta mais, não tem espaço. E a cada momento aparece uma novidade. Tem um menino que agora acabou de fazer uma prancha com 4 turbinas aí. Essa prancha voa, é do tamanho de uma prancha de skate. E praticamente que agora a gente vai mudar os meios de transporte. Teve um também que eu vi agora em Curitiba, fez a bicicleta, ela deixa de existir, passa a ser agora só um pneu. E ele funciona bem parecido com as máquinas que tem no shopping. A gente anda no shopping center e vê o segurança está em cima de um equipamento aí que tem 2 rodas e é minimalista, Então a tendência agora vai ser as mudanças nesse sentido e a gente precisa estar com a mente bem aberta para a gente não interromper o nosso avanço, Aqui está a foto do meu povoado. Foi aqui que eu nasci, em 1979. Na verdade, aí não havia maternidade, mas minha mãe foi para Santo Amaro da Purificação, onde ela me deu a luz. E cortaram o meu umbigo e daí eu vim para cá. E daqui eu saí em 1997 para vir estudar Geologia na UFBA, que é um curso voltado ao conhecimento dos recursos naturais, o entendimento da formação da terra, como é que se formam os recursos, como é que a gente pode explorar a parte de recurso mineral, a parte de água, petróleo, gás, enfim. Hoje eu estou no Serviço Geológico do Brasil, passei por várias áreas da geologia, só não passei mesmo foi pela parte de geotecnia, e também de exploração de água. Todas as demais eu fiz um pouco. Passei pela Companhia Baiana de Pesquisa Mineral, onde eu fiquei até 2014. Daí eu fui para a CPRM. Então hoje eu estou na esfera do governo federal e alguma coisa me incomodava. E essa é uma atividade, esse negócio que a gente desenvolve, é exatamente, as pessoas elas precisam ter
um combustível, um motivo, uma razão para fazer. Porque na maioria das vezes elas já estão ocupadas. E como é um negócio sério, ético, legal e moral, a gente deve fazer alguma atividade, algum esforço, vamos assim dizer. É totalmente diferente em relação ao mundo tradicional, mas tem um certo compromisso. E para fazer isso a gente precisa deixar aquilo que a gente está fazendo, né? Ou colocar mais uma atividade aí, mais 1 ou 2 horas todos os dias, pra gente ter sentido, a gente tá fazendo algo sério, né? Sério, legal, ético, moral. E o que me incomodou, na verdade, foi ver essa história aí minha, né? Eu percebi que eu tinha saído do meu povoado, aparentemente eu tinha saído para estudar geologia e de repente no meio do caminho aí eu comecei a pensar a respeito. Aí já era o ano de 2013, né? Já havia se passado aí um bom tempo. E eu percebi, depois de fazer muitos questionamentos, que o que tinha me tirado de lá não foi a geologia. Foi o sistema financeiro. Era a necessidade de ter uma atividade para ter dinheiro, para poder fazer as coisas que eu precisava. Então, daí em diante, eu comecei a estudar. Também teve aí uma questão na área de saúde aí. Então, eu decidi que daquele dia em diante eu só iria estudar saúde e finanças. Eu percebi que tudo dependia disso. E caso eu não tivesse os conhecimentos nessa área, eu estaria em apuros, como eu estava naquele momento, né? Então, toda vez que tem alguém que não seja você, que é um interessado nesse assunto, que tem um intermediário aí no meio, e você não tem acesso às informações, é um momento chave para você ter problemas, porque os interesses eles estão aí, a gente está vendo as coisas aí acontecendo na área da saúde, né, que a gente chama de área da doença, é um negócio e às vezes a gente não compreende, né? A gente acha que a gente está ali sendo cuidado e tal, que existe transparência, o mundo financeiro também, os bancos, a mesma coisa, né? Quando na verdade a gente está sendo usado, né? Exploram a nossa ignorância, né? Exploram os nossos recursos. E as coisas estão começando a mudar agora, né? Então é um momento muito propício. Em 2017 eu comecei a me meter na parte digital e tem também aí um bom tempo aí que eu venho me metendo aí na parte de finanças, né? De investimentos. Hoje eu sou investidor da Bolsa de Valores, inclusive, né? Aqui a gente vai fazer uma reflexão, a gente na verdade já está fazendo, falar algumas coisas básicas sobre investimentos, sobre finanças, como é que funciona o mundo do dinheiro. Depois eu vou falar sobre as principais formas, como é que a gente produz dinheiro de acordo com a bibliografia que a gente tem. Aí a gente vai falar sobre a nova economia, que já está aí na cara, né, da gente. E daí a pouco também eu falo sobre um plano real, ético, legal e moral para a gente ter uma atividade com uma grande qualidade de vida, liberdade de tempo, financeira e também geográfica, que é um negócio que a gente leva para qualquer lugar. Aqui está o sentimento que eu tive quando eu estava lendo aí o professor Robert Kiyosaki. Ele disse que é o ciclo dos ratos, quando a gente está metido dentro de um negócio, não entende que é um negócio, e a gente acha que é apenas uma atividade profissional e a gente está, vamos dizer, sou geólogo e tal, eu trabalho pelo amor. Mas, na verdade, se fosse trabalhar pelo amor, eu trabalharia de graça. A gente não trabalha de graça. Ninguém teria coragem de ir ao serviço social e dizer para depositar o dinheiro, aquele valor, o salário, na conta de uma entidade beneficente. Então a vida da gente termina sendo isso aqui, a gente levanta todos os dias e vai trabalhar, sai correndo, às vezes malmente toma um café decente e vive a vida a semana inteira desse jeito, às vezes todos os dias são iguais e a gente tem um momento que às vezes a gente já não acredita mais que haja alguma forma de sair disso. E aí criam uma crise e falam de crise e ninguém percebe que o número de bilionários no Brasil está aumentando e milionários estão nascendo da noite para o dia, pessoas que não necessariamente tinham dinheiro 10 anos atrás.
Aqui a notícia de janeiro de 2018, a Folha de São Paulo diz que a automação vai mudar a carreira de 16 milhões de brasileiros até 2030. Então um monte de coisa agora está sendo feita pelo celular, 70% das conexões online já são feitas pelo celular, pelo smartphone, que na verdade é um computador de bolso. A gente ainda continua olhando como se fosse um telefone, não é mais. E até o ensino, todas as atividades agora elas são exercidas através do smartphone. As atividades bancárias, transferência, essas coisas a gente faz já pelo smartphone. Se você tentar fazer pelo computador, precisa de um monte de coisas, ele exige, inclusive a presença do smartphone. Tem que olhar um código no smartphone para completar a operação bancária. É a prova de que o smartphone é a tendência do momento, né? Tá aqui também é o País, que é o jornal de maior circulação na Espanha. A robótica vai eliminar até 800 milhões de empregos daqui a 2030. Então, o El País é um noticiário, um jornal espanhol, europeu. Então, o europeu tem uma mente um pouco diferente, ele não fica titubeando muito ao falar as verdades, né? Enquanto a Folha de São Paulo diz que vai mudar, o El País diz que vai eliminar. Então, a gente sabe que algumas outras atividades vão surgir, mas não necessariamente na mesma velocidade que aquelas que vão desaparecer. Porque as máquinas elas estão fazendo milhares de coisas ao mesmo tempo, né? Então, a gente tem aí uma seara para a gente enfrentar, várias coisas para a gente pensar daqui a mais 11 anos, né? Aí aqui eu estive refletindo hoje e disse o seguinte, vou começar por aqui. Você já ouviu dizer que tempo é dinheiro? Acho que todo mundo já ouviu, né? Tempo é dinheiro. Mas depois de pensar um tempo aí, de um ano para cá, eu percebi que o tempo, na verdade, vale muito mais do que o dinheiro. Por quê? Porque o tempo envolve vida, envolve a nossa vida. E como ela não volta, e a gente percebe que o dinheiro a gente pode recuperar. Então, nesse sentido, como o tempo não tem retorno, então significa dizer que ele é muito mais valioso. Então, mesmo assim, caso eles sejam na mesma proporção, mesma importância, será que seria possível a gente produzir tempo e dinheiro? Eu elaborei aqui esses 3 círculos e coloquei aqui. Um círculo representa o nosso conhecimento, o outro círculo representa o nosso amor, aquele sabor, aquele gosto que a gente tem pelas coisas, e o outro é a demanda, quer dizer, o mercado, a necessidade das coisas, né? Então, a capacidade que a gente tem de produzir o dinheiro, ela está relacionada a gente encontrar interseção entre essas 3 coisas. Não basta só ser algo que eu conheço, como algo que eu goste e algo que haja demanda para isso. Então, qualquer uma dessas vamos assim dizer, variáveis, quase todas elas, a gente consegue mexer um pouco. Se algo que eu conheço é geologia e tal, e eu percebo que demanda e tal, o gosto, a vontade, então eu posso migrar para uma outra coisa, como a parte de saúde, eu posso migrar para a parte de finanças, e hoje não existe mais fronteiras, porque a gente pode aprender qualquer coisa que a gente queira. Então, quanto mais a gente se destaca, mais a gente gosta, maior a demanda também, maior será a nossa possibilidade de levantar renda. E aí eu gosto de chamar a atenção é o seguinte, que eu não gosto muito da ideia de ganhar dinheiro. Eu gosto mais da ideia de produzir dinheiro, porque a gente tem que fazer alguma coisa. E ganhar é uma ideia do tipo meio que como ganhar na loteria ou cair do céu, e não é bem assim. A gente tem que fazer alguma coisa. Então, produzir dinheiro. Aí eu pensei também hoje o seguinte, e refleti o seguinte, o que é um investimento? Bom, se eu vou falar com alguém e passar esses conceitos, semana passada alguém andou me perguntando também o que era investimento e queria saber sobre investimentos, e a pessoa queria investir.
e meio que às vezes a pessoa lá não tinha um conhecimento, mas ela ouviu algumas coisas rápidas e ela saiu dizendo que ela queria investir no Tesouro Direto. E depois ela queria me saber de mim, o que era investimento, para investir no Tesouro Direto. Então, eu disse assim, por acaso você vai no médico e chega lá já dizendo o que é que você tem, como é que você vai fazer, qual é o remédio que você precisa, quanto tempo vai, sabe? Se você quer saber sobre investimentos, o ideal é que agora você não pense em nenhum nome, nenhuma forma, nada, e vamos falar sobre os conceitos, sobre os fundamentos. Então, investimento, eu diria como investidor, que é tudo aquilo, toda aquela atividade na qual a gente coloca tempo e esforço. Então, a outra coisa que às vezes as pessoas não percebem é que todo investimento dá retorno. Tudo aquilo aonde eu coloco tempo e esforço vai dar retorno. Então, a outra coisa que às vezes a gente passa desapercebido, e eu também, comigo não foi diferente, é que a gente investe naquilo que para nós é importante. Então, nós investimos nosso tempo e esforço naquilo que nós consideramos importante. E tudo aquilo que a gente considera importante e que a gente coloca tempo e esforço vai nos trazer resultados. O fato é que nem sempre a gente consegue enxergar isso de forma clara. E a gente está sempre tendo resultados. E às vezes a gente encontra as pessoas que elas estão insatisfeitas com os resultados delas. E como elas não conseguem compreender essa relação de causa e efeito, elas não sabem exatamente como fazer, por onde começar a transformação. Fora a questão que a gente já viu das mudanças, a gente vai abordar um pouco mais. Então, o mundo cheio de mudanças. E nós estamos sem entendimento da relação entre colocar o esforço e tempo, uma coisa que a gente gosta, para a gente ter resultado, e a gente está insatisfeito com os resultados. Então, como é que a gente vai mexer nisso? Primeiro, a gente tem que compreender isso a fundo. Claro que a gente não vai sentar e passar a vida inteira pensando a respeito, mas o fato é que a gente faz uma rápida análise, identifica e começa a perceber que está aí. São os nossos conceitos, os nossos valores, tudo aquilo que a gente acha que é importante, e obviamente os nossos hábitos, porque só vai dar resultado, só tem dado resultado porque a gente tem feito repetidamente ao longo de uma vida. Então, uma certa feita, eu vou falar bem, tudo que eu falo aqui é o que eu aplico na minha vida, eu gosto de ser coerente, eu gosto de falar sobre as minhas experiências. Então, em algum momento pode ser que você perceba que faz sentido e pode ser que lá na frente, talvez você não esteja pronto, preparado hoje para fazer isso, mas pode ser que um dia você esteja pronto para fazer. Eu me mudei para este apartamento onde eu moro hoje em 2015 e a minha televisão ela não veio comigo. Eu já estava, eu vim do interior, então eu percebi que eu tinha que, para sobreviver aqui, eu tinha que me organizar, eu tinha que fazer uma série de coisas que as pessoas comuns não estavam dispostas a fazerem. E eu também percebi, eu intuí que eu iria fazer muita coisa sozinho durante um bom tempo. Eu percebi que as pessoas elas seguem o efeito da companhia, o efeito de estar reunido, de estar junto. Eu lembro do episódio, foi contado por Dr. Laí Ribeiro. Ele disse que um boi passa pelo outro no pasto. E aí, esse que está aí parado, ele olha para ele que está passando, e diz, para onde é que você está indo para onde? Aí ele diz, eu estou indo para o matadouro. Aí ele pergunta, uai, e lá é um lugar legal? Ele disse, não sei, eu acho que é, porque está todo mundo indo para lá. Então, então eu percebi que eu ia ter de seguir num caminho diferente durante um bom tempo. Não havia garantias de que ia haver resultados, mas se eu permanecesse durante um bom tempo ali, eu teria os resultados porque muitas pessoas tinham. Então eu tive que cortar algumas coisas. Uma delas foi a TV. Ela foi ficando no meio do caminho aí. Um belo dia estava em casa e ela já não era mais usada. E eu hoje estou há quase, tenho 4 anos e alguma coisa, 2015 para 19, 4 anos e meio praticamente. E eu percebi que eu não me desatualizei, eu continuo atualizado.
eu continuo sabendo das coisas, eu continuo percebendo que as notícias negativas, elas circulam muito rápido, as pessoas encaminham, fazem correntes de tudo quanto é gênero, passam tudo quanto é coisa. E eu percebi também que aquele tipo de informação não me ajudava em nada. Eu percebi também que os assuntos que as pessoas conversavam e tal, não era muito bem aquilo que ia me servir para alguma coisa. Percebi que os meios, as pessoas, as amizades e tal, eu percebi que eu tinha que me desprender de algumas coisas, né? Para ter os resultados que eu queria. Então, a gente pode pensar também o seguinte, que uma das formas da gente ter resultados é multiplicando o nosso tempo e o nosso esforço. Isso é, a gente investindo, né, naquilo que é verdadeiramente importante. Porque aí a gente vai ter resultados significativos. E hoje é muito fácil, a gente vai ver já, agora mesmo, a gente vai ver como é muito simples fazer isso na era da informação, na era da tecnologia. Usando as tecnologias que a gente já tem em nossas mãos, que a gente já está familiarizado a usar. Como o WhatsApp e muitas outras ferramentas, né? Então, um conceito para a gente fazer isso, aumentar o nosso impacto, é entender de escala. Escala é quando a gente faz uma atividade e ela pode ser ampliada com o mesmo esforço. Por exemplo, se você escreve um livro e a tarefa de imprimir uma cópia é a mesma de imprimir 1 milhão de cópias. É só dar um Ctrl+P lá e sair na impressora, ou mandar para a copiadora ou para a editora e fazer um livro. A diferença é que na primeira hipótese você só vende um livro. Na segunda hipótese você vende 1 milhão de livros, 1 milhão de cópias, e você ganha 1 milhão de vezes mais. Então a tarefa foi a mesma, escrever um livro. Isso pode se aplicar a muitas outras coisas. Como por exemplo, vai ter um momento aqui, como a gente vai falar do nosso negócio, a ideia é a gente criar os fundamentos para a gente falar do nosso negócio. A gente percebe que o nosso negócio ele tem este exato caráter. Apesar de ser muito simples, apesar de haverem produtos, informação, conhecimento, fornecer serviços. Agora nós estamos fornecendo um serviço online. E as pessoas às vezes elas acham que é muito simples, elas comparam com o que elas conhecem. E terminam não percebendo que há vários fatores novos, um deles é a escala. A automação, que é quando você coloca um sistema para fazer a atividade por você. Por exemplo, a gente no começo falou que a gente faz essa apresentação aqui, no segundo momento a gente coloca esse material, a gente coloca numa outra plataforma como é o YouTube, e ele vai ficar lá eternizado, e a gente... qualquer pessoa que está junto conosco desenvolvendo essa atividade pode utilizar. E a gente, dentro do WhatsApp, a gente encaminha para um amigo, a gente, você está sabendo disso, olha só o que eu descobri, e veja que é uma coisa que a gente está construindo juntos, enquanto a gente vai aprendendo. Antigamente a gente precisava aprender para fazer, e hoje eu percebo que a gente já está fazendo para depois aprender. Então a velocidade das coisas fez essa mudança. Um outro critério que a gente tem também na nossa plataforma é desenvolver atividade online, né? A gente está desenvolvendo o nosso negócio e a gente pode fazer online, conectado. A gente faz em todos os lugares, a gente no restaurante, em casa, no banheiro, só não pode no chuveiro, porque aí estraga o celular, né? Então, isso dá pra gente liberdade geográfica. Por exemplo, quando eu vou ao meu povoado, eu digo aos meus amigos que eles não precisam mais sair do nosso povoado para vir para a capital tentar a vida como eu tentei. E é muito complicado, os desafios são muito grandes, a nossa chance, eu fiz as contas, é de menos que 0,2%. Então é mais complicado você ter esse tipo de resultado do que você voltar como aquela tartaruga que volta à mesma praia. A gente ouviu dizer que era, acho que 1 em cada 1000, então é bem pouco, né? Então é menor a chance, né? E aí vai. Saiba a diferença entre ativo e passivo. Porque, olha, se a gente está falando de negócio, a gente está falando de atividade, a gente já percebeu que tudo que a gente faz, às vezes deixa de fazer,
tem um cunho financeiro aí, então a gente deixa de pensar na atividade, na profissão, e a gente começa a pensar mais em termos de resultados. Ok, eu já entendi, tem a ver com o dinheiro, então eu vou estudar sobre o dinheiro, porque eu já percebi que com ele eu tenho uma maior tudo, e também eu posso ajudar mais. Se eu tiver certeza que eu tenho um coração bom, eu posso fazer muito mais por todas as pessoas. Então, se eu quero construir um templo, eu preciso de dinheiro. Se eu quero construir um projeto de meditação, eu vou precisar de dinheiro. Se eu quero construir uma igreja, eu preciso de dinheiro, uma biblioteca, enfim, tudo que a gente tiver de fazer, a gente vai precisar de dinheiro. E no momento a gente vai deixar de pensar em termos de dar o pouco e a gente fazer projetos sociais. Como a gente às vezes vê na nossa cidade, as pessoas elas costumam dar esmolas. Às vezes tem outras situações aí dentro disso, que é às vezes de não ajudar a pessoa a descobrir ou aprender algo que possa mudar a vida dela. Ela fica ali dependendo daquilo na luta pela sobrevivência. E quando a gente faz um projeto social, projeto social é em escala, é grande, é muito e é abundante, e você transforma a vida das pessoas e dá autonomia para elas, né? Porque o ser humano ele tem a capacidade de aprender, foi trabalhado para aprender. Então ativo é tudo aquilo que coloca dinheiro no nosso bolso. E passivo é tudo aquilo que tira dinheiro do nosso bolso. Então ativo é aquilo em que principalmente os ricos, eles por terem essa visão, eles costumam fazer muito. Eles investem as economias deles em ativos, tipo investimentos que geram dividendos e renda recorrente, e é uma forma que eles têm de colocar o dinheiro para trabalhar no lugar deles. Já passivo é normalmente aquilo que os pobres eles costumam fazer, investem as economias que são suadas para construir coisas que às vezes são despesas. Por exemplo, tem várias casas, às vezes 1 ou 2 carros, e troca o carro, e apartamentos, enfim, viagens, festas, e você percebe como é um investimento, tá? É um investimento, a gente falou, né? Tudo aquilo que a gente coloca esforço e a ação dá resultado. Acontece que o tipo de resultado aqui é totalmente diferente. Um tira dinheiro da conta e o outro coloca dinheiro na conta. Então essa aqui é a principal diferença. São 2 tipos de investimentos totalmente diferentes, com resultados diferentes em todos os prazos. Aqui as principais formas da gente gerar renda. Como é que a gente gera renda? A gente passa por uma educação tradicional, todos nós passamos pela educação tradicional, e essa educação tradicional ninguém nunca nos falou, porque nem o professor sabia. É uma educação que nos trabalha para ficarmos do lado vermelho deste quadrante de fluxo de caixa que foi idealizado pelo professor Robert Kiyosaki, um dos maiores, mais lidos autores renomados em todo o mundo, um best-seller. E ele elaborou isso aqui e foi uma das pessoas que também mudou de vida utilizando esses conceitos. Ele deixou para a gente poder utilizar e mudar a nossa vida também. Então, 95% das pessoas ficam do lado esquerdo, é onde se situam empregados e autônomos. O empregado é a pessoa que trabalha para alguém, para uma empresa, para um órgão, enfim. E o autônomo é uma pessoa que trabalha para ela. E ainda que, de acordo com a Forbes agora, né? A Forbes diz que até que você tenha o funcionário número 500, você ainda está dentro do quadrante autônomo. Qual que é o problema deste lado? O lado esquerdo, como nós dizemos, é que além de ter muita gente, 95% das pessoas, tem pouco dinheiro. Apenas 5% do dinheiro está aqui. Então nós fomos educados para a gente passar a nossa vida procurando dinheiro aqui e trocando o que é o mais valioso, como é o tempo, como a gente falou, trocando o nosso tempo pelo equivalente, ou o que a gente acha que é o equivalente em dinheiro. Na verdade, a gente já sabe que o tempo vale muito mais. Então, a gente está fisicamente preso, não tem liberdade geográfica, a gente não pode escalar, não pode automatizar, a gente não tem nenhuma daquelas parâmetros que a gente avaliou agora há pouco.
não tem condições de colocar liberdade de horário, a gente tem que estar ali naquele horário, tem que se estressar, sair de casa nos mesmos horários, gastar o mesmo trânsito, o mesmo tempo. Eu lembro que o mês passado, ou melhor, em fevereiro, 2 meses atrás, eu saí de casa para ir para o trabalho, meu trabalho físico, e no meio do caminho bateram no meu carro. Então aí foi 1 mês e meio de consumição, fora o prejuízo, porque a pessoa envolvida no trânsito, as duas, né? Porque alguém me fechou na frente, eu pisei no freio, alguém bateu no fundo. As duas pessoas desapareceram e eu percebi que eu estava no trânsito sozinho, vulnerável, eu podia ter me acidentado, morrido e ninguém ia cuidar de mim. Então eu também me questionei muito aí, né? O que é que eu estou fazendo? Por que é que eu estou saindo de casa? Eu não podia estar fazendo essas atividades em casa, mas é tão bacana ficar em casa. Eu tomo meu café na hora que eu quero, eu cuido do que eu quiser na hora que eu quiser e basta cuidar da minha produção. Daí a gente vem aqui para o lado direito, que é o lado mais bacana, o lado mais bonito, por isso que eu pintei de verde. É onde estão os donos de empresas e os investidores. Então, a abordagem analógica é que o dono de empresa tem uma empresa e coloca gente aí para trabalhar. E o investidor coloca o dinheiro para aplica o dinheiro na bolsa, coloca aí para funcionar aí, para se reproduzir. O dinheiro produz mais dinheiro. Inclusive o dinheiro é um excelente empregado. Ele se reproduz como coelhinho. Basta você ter o conhecimento necessário que ele se reproduz, é um festival, sabe? E, claro, também seguir alguns parâmetros, né? Ético, legal e moral, a gente já está considerando tudo isso aqui, tá? E dono de empresa, investidor, eles são pessoas que montam sistemas, porque com as próprias plataformas, você pode utilizar a plataforma para investir na bolsa usando o seu celular de casa ou da praia. Então, basta ter um ponto de internet ou uma cobertura da sua operadora e você já ganhou liberdade de geográfica, né? E também outra que é a seguinte, você pode montar um sistema, uma plataforma, não necessariamente precisa aí de gente, de empregados, de funcionários. Já a gente vai falar sobre a nova economia, a gente vai perceber que os sistemas da nova economia eles não têm empregados mais. Então, é um novo paradigma, né? Então, por isso eu estou seguindo essa sequência aqui. O que a gente faz no nosso negócio? Exatamente, a gente começa a nossa atividade como autônomo, a gente investe aí um pouco na mudança dos nossos hábitos, a gente percebe que tem uma resistência na gente mudar os nossos hábitos, fazer a mesma coisa que a gente fez a vida inteira, apenas mudar de fornecedor, deixar de construir no terreno do vizinho e começar a construir no nosso terreno. Daí a gente vai aprender a fazer, e fazendo a gente vai aprender e daí a gente vem para cá, para dono de empresa, que é quando a nossa organização ela já tem uma certa quantidade de pessoas que compreenderam que são livres, estão aí e que a gente tem uma renda democrática onde ninguém explora ninguém, mas nós trabalhamos juntos. Então, se eu coloco aqui na vida como empregado 8 horas todos os dias, numa semana dá 40 horas, durante 40 anos da minha vida para tentar me aposentar, e a gente já sabe que isso é uma coisa que não vai haver mais aposentadoria. Aqui, como dono de sistema, a gente coloca 2 horas. Se eu coloco 2 horas e estou trabalhando com uma organização organizada, de forma organizada, junto com mais algumas pessoas, cada hora que essas pessoas colocam aí, a gente se multiplica, igual a coelhinho. Então, cada um ganha de forma proporcional à sua atividade, ninguém manda em ninguém, também é uma situação para ser vencida, é um paradigma para ser vencido, que se a gente passa a vida inteira aqui recebendo ordens, tudo que vem para a gente fazer, a gente enxerga como ordem. Então, quando a gente vem para cá, a gente fica meio confuso, porque às vezes ninguém cobra que você faça nada, e se alguém recomendar que você faça, você interpreta como sendo ordem, e você pode achar que aí tem uma relação de patronal, entende? E isso não existe.
É uma questão virtual que às vezes está na cabeça das pessoas. Então, o mais importante é a gente perceber que nós somos donos de negócio. Cada um é dono do seu negócio e o negócio só acontece se a gente fizer. E a gente está também, né, acostumado a esperar que alguém faça as coisas, que o chefe conserte isso, que a empresa, o governo faça, e daí a gente fica lá sentado esperando, alguém tem que consertar a internet, alguém tem que isso, alguém tem que aquilo. Daí quando voltar eu volto a trabalhar. Aqui não, aqui a gente tem que resolver tudo. E o bacana é que na medida em que a gente passa esse conhecimento, que a gente internaliza, que a gente vive, sente, as pessoas, a gente começa a fornecer esses conhecimentos. E agora a gente começa a ajudar as outras pessoas a verem. E elas começam a perceber que o que a gente está fazendo é muito inteligente e é da hora. Então, os ricos, eles encontram uma forma de ganhar dinheiro, fazem apenas aquilo que é necessário e colocam o dinheiro para trabalhar no lugar deles. Enquanto que as pessoas que estão do lado esquerdo fazem qualquer coisa, né, que seja mandado, né? Vamos lá. Então, como ter liberdade de tempo e financeira utilizando estes parâmetros, estes conceitos que a gente conversou até agora? Mudando de quadrante. Então, a gente precisa tomar uma decisão, a gente vai precisar se observar enquanto a gente faz, para ver esses valores todos que a gente conversou aí no meio do caminho e mudar esses valores na medida em que a gente toma consciência deles. Para mudar os valores é necessário repetir outros valores e daí não tem muita importância se o conteúdo de hoje é diferente do de ontem ou coisa do gênero. O mais importante é que seja um conteúdo diferente em relação àquilo que a gente ouviu a vida inteira. E aí também repetir. Eu costumo passar o dia conectado no celular ou no pendrive, com fone de ouvido, e estou sempre ouvindo alguma coisa. Eu, mesmo estando no trabalho, eu estou sempre ouvindo alguma coisa. Estou fazendo minha atividade, mas nos meus ouvidos estão entrando informação nova. E eu percebi também que a gente leva, o próprio professor Robert, com a experiência, fala que a gente leva de 1 a 5 anos para que isso aconteça, essa mudança de valores. Então a gente vai mudar os valores, daí vão mudar os hábitos. Com os hábitos a gente muda as ações, né? As ações repetidas são os hábitos. E são essas ações que ao longo do tempo vão nos trazer os resultados. Porque resultado tem a ver com aquilo que a gente faz. E para saber como é que eu faço, no meio do caminho eu estava pensando, caramba, durante essa trajetória, como é que eu faço para saber, ou como é que eu digo para alguém uma dica para ela saber se ela está no caminho certo ou não. O fato é que você vai observar que você vai ter atitudes diferentes. E a gente está falando aqui de coisas boas, né? Então você vai perceber que você vai ter umas atitudes diferentes. Eu digo, isso faz muito sentido para mim. Então até ontem eu não pensava assim, eu fazia sentido, eu achava, e agora eu vou fazer diferente. Vai mudar, entendeu? Então você vai perceber que você vai mudar. E isso é muito bom. Daí eu digo que você tem que ter um motivo claro para continuar fazendo. E ao longo do tempo você vai refinar esse processo. E você vai ter de ter claro essa ideia aqui, que primeiro você vai ter de ser, você vai ter mudanças em você, naquilo que você é, e nas suas ações. E daí é que você vai ter o resultado. Quando, na verdade, a maior parte das pessoas, elas querem primeiro ter, para depois elas serem. Então pense, primeiro eu tenho que ser, para daí eu fazer, para daí eu ter. E a outra coisa que a gente às vezes observa é a seguinte, é que é necessário você acreditar em alguma coisa, você ter uma vontade muito grande, você acreditar, e só essa mistura que está aí dentro de você, em conhecimento antigo, védico, a gente fala, é a parte daqui do Yogastar. Você descobre isso dentro de você, o que é que você quer e o que é que você acredita. Quando você tiver
aquilo que você quer, junto com aquilo que você acredita, numa certa direção, aí você vai ter ação nesta direção. E ação repetida durante um tempo, ela vai reforçar aquilo que você quer e você vai acreditar mais. E também vai fazer mais. E vai fazer com maior confiança, vai fazer com maior liberdade, vai fazer com maior técnica. E é isso que vai lhe trazer os resultados. Então, uma coisa que eu sempre falo, serviu muito para mim e às vezes impede as pessoas delas desenvolverem o nosso negócio, como eles já estão ocupados aí fazendo alguma coisa, falta tempo e tal, às vezes até querem fazer e não sabem como começar. Então eu digo, ao longo do processo, aprenda técnicas de produtividade, se organizar, tomar notas, ver como é que se digitaliza isso. Então, tem coisas hoje gratuitas, muitas coisas aqui que a gente está falando aqui são gratuitas, usar o Google Drive, colocar os arquivos no ar e pegar lá adiante, e a questão de gerenciar as senhas, tomar notas. A gente toma notas hoje, tem uma plataforma gratuita que a gente toma nota no computador e termina de tomar nota lá no computador, a gente vem, abre aqui no celular, no smartphone, e daí a pouco a gente fecha e vai lá adiante. No trabalho a gente tem acesso à mesma nota e segue aquela linha de raciocínio ali. Então é bem bacana. Google Agenda, que é uma agenda gratuita onde você coloca seus dados, suas informações, onde você agenda aí seus compromissos e não se perde, se organiza e tem maior resultado. O smartphone, que a gente leva para todos os cantos, né? Serve como tudo, pendrive, tudo, né? E uma coisa que às vezes acontece, né? O smartphone ele enche de informações, então a gente tem que estar aí sempre gerenciando ele. E uma coisa que eu fazia muito, eu deixei um pouco de fazer, imagens, né? Eu saía tirando foto de tudo e às vezes eu percebo assim, as pessoas às vezes elas nem estão olhando as fotos que elas estão tirando, mas elas estão tirando foto, tira uma, duas, três, às vezes das mesmas coisas. E elas não percebem que isso gera um passivo para elas cuidarem, né? Tem que parar para cuidar daquilo. E elas não têm tempo. Então eu botei o pé no freio, eu parei de fazer isso. E também comecei a olhar uma vez na semana, pelo menos, e gerenciar isso, organizar. Aí tem também as pessoas que percebo que não conseguem às vezes caminhar porque elas não conseguem agir. E o que eu descobri? Tem um livro, inclusive, fala sobre isso. Se eu não me engano agora é o Você Pode Realizar o Seu Sonho, ou A Mágica de Pensar Grande. A ação cura o medo. Então, às vezes, o que eu tenho encontrado pessoas que elas demoram de entrar em ação, que elas estão habituadas à cultura antiga de se preparar por 28 anos, para daí procurar um emprego. Então, elas também ouviram, né, a professora perguntar no final de uma aula, tem dúvida? Então, naquele momento, né, tem dúvida, que era o momento mais tenso da aula, né? Todo mundo ficava se olhando assim, o sorriso no canto, ver quem era o estúpido que tinha dúvidas, né? Porque ter dúvida não era um bom sinal, era um mau sinal. Então, isso criou uma cultura, né, de medo, de insegurança, de preconceito com relação a fazer errado, né? Então, eu costumo dizer que a gente aprende fazendo. Então, feito é melhor do que perfeito. Então, faça e melhore no caminho. Então, e também aí tem uma outra armadilha, que acontece às vezes, a gente foi educado num modelo teórico, estudar durante 28 anos, e tudo até o exercício era teoria, apesar de ser no caderno, mas era teoria. Então, a gente terminou deixando de lado a parte prática. E aí, o que acontece? As pessoas às vezes vão buscar cursos, vai fazer milhares de cursos disso, milhares de cursos daquilo, e não percebe que essa é uma defesa de si mesmo, o medo de se frustrar com uma má experiência e ficar protelando aquela experiência. E o medo, né, vai protelando aí. Então eles querem trabalhar essas coisas todas no campo mental. Então eu encontro pessoas que estão fazendo técnicas atrás de técnicas mentais
como se buscando uma mágica aí para que as ações elas aconteçam sem a intervenção delas, né? Então, às vezes isso é bem perigoso. Então, eu digo, quando você começar a fazer, você vai perceber que há um grande número de pessoas que vai se dedicar a fazer críticas. Então, do lado esquerdo estão as pessoas que também estão ali, empregados e autônomos, porque tem medo. Então, eles procuram um emprego porque ouviram dizer que era seguro, que era garantido, que isso, que aquilo. Então, passam a vida aí. No meio do caminho, nessa transição, eu percebi dentro de mim, pode ser que você perceba em você, que existe exatamente esse medo da crítica. O que é que os outros vão pensar? Então, não se preocupe, porque do lado direito, o lado verde, você, para ter resultados, basta ter 1% de aproveitamento. E a gente, de novo, foi educado na escola a ter média acima de 50%, que era média 5 ou média 7, dependendo da escola, né? Então, é mais uma mudança. A gente vai ter uma certa resistência para vencer isso. O fato é que caminhar. É no caminhar que você vai resolver tudo isso. Caminhar se observando, né? Sem estresse, sem se punir, sem se julgar. Então você é a média das pessoas com quem você rodeia, né? Então eu digo sempre, ande com aquelas pessoas que estão na realidade que você quer, tá? A nova economia é isso aqui. É como antigamente a gente tinha uma cacimba e ela podia produzir pouca água. E ela também secava de vez em quando. E agora a gente pode utilizar uma tecnologia nova para perfurar um poço em profundidade e ter água jorrante. E às vezes não necessita, né? Se é jorrante, uma condição de temperatura aí, de pressão e profundidade, a gente não precisa mais de balde, de corda, de nada, né? Então é só aproveitar. Essa é a nova economia. Então aquilo que nos serviu no passado não necessariamente vai nos servir daqui para frente. Porque o mundo mudou. Os negócios da nova economia, eles funcionam sem terrenos, sem estrutura, sem capital, sem estoques, dentre outras coisas. E o desafio é se educar para ver, para enxergar. Aqui, resultados. A gente vê aqui, do lado direito, empresas da velha economia. Os valores estão aí mostrados. A Petrobras, 200 bilhões de reais. Várias plataformas, várias instalações, vários empregados, várias isso, vários aquilo. Banco do Brasil também, várias agências. 74 bilhões de reais. E do lado esquerdo, várias plataformas que estão aí, que a gente vê o resultado e a gente utiliza quase sempre. Então, Google, 763 bilhões de dólares. Facebook, Uber e Airbnb. O Uber, todo mundo já sabe, é uma plataforma que oferece transporte. É uma plataforma que ganha dinheiro com o carro dos outros. E o Airbnb é uma plataforma que ganha dinheiro com o espaço dos outros. Por quê? É um lugar onde você encontra um espaço de alguém para você se hospedar de forma mais interessante do que nos hotéis. Aqui no Rio de Janeiro, 33 mil espaços disponíveis. Aqui foi na Forbes de 2018, se eu não me engano. Na atualidade é bem maior do que isso e já está ultrapassando a rede convencional. Então tem muito mais espaços listados em plataformas do que em hotéis. A mensagem é que o dinheiro está circulando através de plataformas. Então, se a gente dedicar algum tempo aprendendo a utilizá-las, a gente vai ter um resultado fantástico no futuro. E aqui na capa da Forbes de 2013, o criador do Airbnb, agora um bilionário, era um desempregado cerca de 10 anos atrás, tá? Aqui eu iria passar um vídeo, não vou passar por conta do tempo. O fato é que a educação que a gente recebeu, ela foi idealizada dentro da era industrial. Ela foi idealizada em 1889. Veja, se fosse um computador, o quanto defasado estaria. A educação está defasada em muitos anos, né? E a gente sabe, hoje, a partir dos nossos estudos, nossas pesquisas, que essa era a era dos empregos.
E em 1959 surgiu um modelo de negócio e começou a destruir, a ruir, a mudar a era dos empregos. Começou a nascer a era dos negócios. Em 1995, entra a rede mundial de computadores ao ar e se acaba definitivamente a era industrial, a era dos empregos. Se desaparecem os empregos, a gente está sentindo as consequências disso hoje. As pessoas estão desinformadas, elas estão, ao invés de se ajustarem, descobrir como é, para onde é que o dinheiro está indo, elas estão procurando emprego. Então, às vezes também, assim, por conta de uma doutrinação, muitos anos, né, ouvindo essas verdades, tudo que é repetido, né, durante muito tempo, aí fica difícil, às vezes, de você mostrar a realidade para a pessoa. Ela olha, vê que faz sentido e tal, e não consegue mudar a forma de pensar. Então, às vezes, ela diz, eu estou procurando um emprego. Digo, ok. Em 1997, 2 anos depois, né, do fim da era da era industrial, da era dos empregos, Alberto sai de casa, larga tudo que ele tinha, que é muito pouca coisa, mas era tudo que ele tinha, para vir para a capital estudar uma profissão, para depois procurar um emprego, né? Então, faça uma ideia aí da desinformação do Alberto. Aqui, imagens mostrando as mudanças. Aqui estão tirando as pessoas da cobrança do estacionamento, colocando máquinas, agora tirando máquinas e colocando aplicativos. Porque com o aplicativo, o celular já está no bolso da pessoa, você não precisa comprar máquina, é um investimento desnecessário. Desde que a pessoa compre a máquina dela e carregue no bolso. Aqui o pessoal aguardando, enquanto aguarda o Uber, batendo papo. Antigamente a gente colocava a mão e esperava o táxi parar. E hoje a gente bate papo e aguarda o Uber chegar e o aplicativo, a plataforma diz onde é que ele está e que hora ele chega. Quando a gente vai no aeroporto, a gente coloca a imagem do ticket e a catraca abre e a gente não precisa mais imprimir papel e as árvores agradecem. Aqui, os analfabetos do próximo século são aqueles que não sabem, não são os que não sabem ler nem escrever. Na verdade, todo mundo vai saber ler e escrever. A questão é que as pessoas terão dificuldade de aprender, de reciclar, de voltar a aprender. A parte mais complicada, por quem vive a situação, é reciclar. É largar aquilo que não serve mais para aprender novamente. Uma bibliografia extensa. Aqui também um estudo mostrando que aquilo que a gente pensa interfere na realidade. Então, aqui foi um grupo de pessoas que realizou uma prática mental e mostrou-se que ao longo de 2 meses, 8 semanas, houve uma redução nos índices de negatividade, 23 pontos percentuais. Então, o que nós pensamos interfere na nossa realidade e na realidade dos demais. Então, aqui é uma bibliografia muito bacana, básica, para qualquer pessoa que quer se atualizar, que quer descobrir como produzir o dinheiro que nós precisamos. Ativo. Já falei, né? Tudo que coloca dinheiro no nosso bolso. Na nova economia, ativo é tudo aquilo que a gente coloca para funcionar, seguindo aqueles critérios que eu coloquei, que dão liberdade. Aí, a gente vai falar sobre fazer uma rápida introdução sobre um negócio que a gente desenvolve. Falei lá no começo e já disse que é um negócio ético, legal e moral. E aqui começa a acontecer uma comparação. As pessoas começam a comparar, rotular com o que elas já conhecem da realidade. E como é uma coisa nova, vale a pena, diante das experiências que a gente já viu, vale a pena falar isso aqui. Então havia um povoado onde a única montaria que se conhecia era burro. Então as pessoas viviam uma realidade muito isolada e a única forma que tinha de transporte era burro. Então, depois de muitos anos, né, séculos, elas viviam desse jeito, tudo que elas conheciam era este animal. Daí, um belo dia, chega um viajante, uma pessoa estranha, montado num cavalo. O viajante
vai até o centro do povoado. Na medida em que ele vai passando pelas casas, as pessoas vão colocando as caras nas janelas e vão abrindo as portas e vão contando uns para os outros, e daí a pouco foi uma multidão de gente que se reuniu na praça para assistir àquela situação, né? Então todo mundo olhava aí assustado e bem impressionado, e de repente alguém comentou: nossa, que burro tão grande! Então é a forma, né, de dizer que se tudo o que a pessoa conheceu durante a vida inteira foi um burro, então quando ela vê um cavalo, ela acha que é um burro grande. É porque tem 2 orelhas, tem 2 olhos, tem focinho, tem 4 patas, tem rabo. É bem parecido, só não é a mesma coisa, né? Então, é o que termina acontecendo daqui em diante, na maioria das vezes, com as pessoas que tomam conhecimento deste negócio. A gente está fomentando o uso de uma plataforma que se trata, na verdade, de um modelo educacional diferente, novo, e também da prestação de serviços e do uso de produtos que a gente já utiliza, só que agora com um grande diferencial competitivo, alta tecnologia em escala global, e que a gente precisa apenas, como eu falei, mudar hábitos. O resultado disso que a gente observa no mundo: 4 milhões e 500 mil pessoas desenvolvendo isso em 109 países. Um mercado só desta plataforma representa 33 bilhões de reais. O resultado é a democratização da renda. A gente está antes a gente viu a concentração de renda, agora a gente vai observar a democratização da renda. Então aqui está um link para você clicar e assistir aí. Vou abrir aqui rapidinho. As maiores companhias privadas dos Estados Unidos. Você pode pegar este link e conferir também aí da tua casa. O que acontece? Tá aqui a Forbes, que é uma companhia idônea, que cede informações do mundo dos negócios, do mundo financeiro, listando as maiores companhias dos Estados Unidos. Então a gente vai dar uma olhada aqui. Quando a gente chega na posição 34, está a Bloomberg, que é responsável pela formação, pelas informações do mercado financeiro. Todo mundo que investe na Bolsa de Valores conhece a Bloomberg. Aqui está na posição número 50 a Uber, que 3 anos atrás ninguém sabia do que se tratava, 3, 4 anos atrás. De repente o Uber chegou e todo mundo hoje utiliza. O Uber movimenta 7,5 bilhões de dólares no ano. Está sediado na Califórnia, está vinculado ao ramo de transportes e são 16 mil funcionários. Voltando um pouco até a posição número 42, nós encontramos aqui a plataforma a qual nós temos a condição de nos associar para desenvolver este negócio muito simples e que pode ser feito de qualquer lugar. Trata-se da Amway Corporation. Ela está sediada em Michigan e está ligada ao segmento de cuidados da casa e cuidados pessoais. Todos os itens do nosso dia a dia relacionados à casa, relacionados às nossas demandas e que a gente está já utilizando, e muitas coisas são de uso obrigatório, regular, quase tudo é de uso obrigatório e regular. E a gente está comprando do negócio alheio, do negócio do outro. E aqui agora, a gente mudando os nossos hábitos, a gente vai comprar de nós mesmos e investir em conhecimento. A gente vai aprender a utilizar, aprender para que serve, se familiarizar com cada uma dessas tecnologias. E são 8,6 bilhões de dólares ao ano. Dá lá 33 bilhões de reais em 109 países, como eu falei. Aqui é uma forma da gente fazer uma analogia com os negócios físicos. Você aluga um apartamento, tem uma renda de R$ 1.500. E aqui, uma das formas, vamos dizer aí 15, 20 formas de ter renda nesse negócio, a gente vai, a que mais se parece com o aluguel de apartamentos, é a recompensa por produtividade, que é quando você consegue conectar, quando você consegue educar, mostrar
a inteligência deste negócio para cerca de 35 famílias. E elas estão aí adquirindo, investindo mensalmente R$ 1.500 consumo, né? Estão entrando na plataforma e adquirindo estes itens. E elas aprendem durante o desenvolver do nosso negócio, antes que você se assuste, elas aprendem, né? Nós aprendemos a movimentar estes produtos, né? Nós mostramos, em alguns casos, nós contamos as nossas experiências e as pessoas querem vivenciar essas experiências, como a gente contou durante toda a nossa vida sobre muitas coisas que a gente adquiriu. A gente falou sobre o suplemento caro que a nutricionista passou para a gente falou sobre o remédio caro que o médico passou, a gente falou sobre aquela sandália de marca que é vendida na Europa, a gente falou sobre aquela camisa cara e agora a gente continua fazendo as mesmas coisas, só muda de item, né? Então, as pessoas elas querem ter a experiência e você diz para elas, ó, tem duas opções, você pode comprar online, você pode adquirir comigo, o que é que você prefere? E aí você tem uma renda de R$ 1.400 a R$ 6.200. Essa então é a produtividade quando essas pessoas percebem e quando elas aprendem a movimentar os produtos. Então, R$ 1.400 a R$ 6.200. A informação é que, de acordo com o IBGE, o salário médio do brasileiro é de R$ 2.100. Então a gente está falando aqui de algo totalmente novo para a realidade do brasileiro, que é renda escalável, ilimitada, vitalícia, hereditária até a terceira geração. Para acreditar nisso, é necessário a pessoa ser exposta por algumas vezes, é necessário que ela comece a fazer, mesmo desconfiando, mesmo com o pé atrás, e ela veja que cai um dinheiro na conta dela na medida em que ela abre este mercado, que é o que nós estamos fazendo. Nós estamos abrindo o mercado, nós estamos ganhando a experiência, a fidelidade das pessoas. E outra que a gente tem 90 dias de garantia de satisfação total. Então, por qualquer motivo, em 90 dias, mesmo depois de utilizar e você não gostou de alguma experiência, você pode escrever uma carta de punho e encaminhar para São Paulo. Eu aproveitei uma experiência que eu tive para fazer algo do tipo e realmente o dinheiro entrou na minha conta. Então, é uma coisa para ser feito, pagar para ver. Aqui está a cadeia tradicional, você não sabe, mas o dinheiro está no seu bolso e você não faz ideia que o dinheiro, o poder, né, está no seu bolso. Então aí você desembolsa esse valor e troca por um produto que na sua cabeça está valendo R$100, né? Se tivesse valendo mais, teria acontecido alguma coisa errada lá no caixa. Se tivesse valendo menos, a mulher lhe cobrou R$100, então cobrou errado também. Então você sai com R$100 de produtos do supermercado e você deixa lá os R$100 que está no seu bolso. O fato é que ninguém nunca lhe contou que todo mundo que está aí, os atravessadores todos, né, na verdade até o ar-condicionado, a segurança do supermercado que você está dentro aí, é pago, todo mundo é pago com uma diferença entre aquilo que é de verdade o valor do produto, que nesse caso a gente já sabe que é 20% apenas daquilo que você paga. Então o produto custa R$20 nesse caso, então R$80 fica aqui pelo meio do caminho. Então é só você aplicar as devidas proporções. Se o seu mercado é de R$1.000, então 200 é de produtos e 800 é da estrutura. E aqui é uma estrutura física, né? Analógica, né? Então agora, o que a gente vai fazer? O que a gente está fazendo? A gente está conectando o cliente, contando para ele sobre essa realidade aqui. E como ele percebe, o cliente inteligente, ele percebe que vale a pena, que é muito interessante viver essa experiência. Se conecta à plataforma, fica em casa aguardando os produtos chegarem, que é o que a gente faz hoje. E essa plataforma, ela tem transportadora privada, ela entrega em qualquer lugar do território nacional. E na medida em que a gente vai desenvolvendo isso, contando para as pessoas, elas passam a ter a mesma possibilidade de ganhar de forma proporcional aquilo que a gente está fazendo. Ninguém explora ninguém aqui. Tá aí. Se você tá afim de ter liberdade de tempo financeira na nova economia,
eu recomendo que você se associe a esta empresa. Para se associar, você não paga nada. O que ela pede é que você invista um certo valor, entre R$ 159,90 a R$ 689,90, para viver a experiência com esses produtos. E, como já foi dito, é com garantia de satisfação total ou a devolução do seu dinheiro. O que é que você tem a perder? Nada. Então, você vai escolher um valor desse aí. Qual que é a diferença? É que quanto maior for o valor, maior é o mix de produtos. Nós temos cerca de 12 segmentos diferentes. Hoje eu escovei os dentes com o meu negócio. Hoje eu me suplementei com o meu negócio. Hoje eu limpei a casa e também fiz a minha higiene pessoal com o meu negócio. Lavei os meus cabelos com o meu negócio. Então, é assim que a gente faz o nosso negócio. A gente investe e conhece os produtos e ajuda as outras pessoas a resolver os problemas delas. Elas estão aí reclamando de várias coisas por conta da má qualidade do que está aí fora. Aí no outro momento a pessoa que lhe convidou pode te dar mais informações sobre esta vivência, essa experiência. A gente pode marcar inclusive para fazer uma oficina e lhe mostrar tudo isso, tá? Aqui em casa, o fato é que aqui em casa já não entra mais nada que alheio e que eu tenha no nosso negócio, né? Então eu faço isso hoje. Você pode investir utilizando boleto, pode fazer em 3 vezes no cartão de crédito também. O que é que você vai levar? Eu já falei, um mix de produtos, você vai ganhar um negócio e você vai também, nós vamos ceder para você alguns livros em PDF da biblioteca virtual que a gente tem, tá? Você vai ganhar também a plataforma, né, acesso irrestrito, você vai ver muita coisa, vai ter um time de pessoas, um time treinado, vai ter um técnico, várias pessoas que estão genuinamente interessadas no teu desenvolvimento. São pessoas que estão também trilhando o mesmo caminho, elas estão se desenvolvendo e estão compartilhando com você, tá? Então é outra coisa aqui que a gente não está habituado. No mundo convencional, a gente está habituado à competição. A gente ouviu repetidamente que haviam poucas vagas e que a gente precisava ser o melhor. E como só haviam poucas vagas, sendo o melhor, a gente terminava tirando algumas pessoas daí da vaga, né? E terminou fazendo com que as pessoas assumissem um critério, um comportamento competitivo. E aqui é o contrário, aqui é prestativo. Quanto mais prestativo você for, de forma genuína, quanto mais você se preocupar com o outro, maior será o seu resultado. E aí vai. Digo, resumindo para você, ó, você tem tudo o que você precisa. Você já tem um dispositivo móvel, tem um dispositivo fixo. Basta um móvel, você já resolve muita coisa, praticamente tudo. Você pode, através do telefone fixo, também resolver. Você precisa de uma decisão e um motivo nobre para fazer essa mudança, né? Para pelo menos começar, para entrar numa coisa que você nunca fez, né? Então, a outra coisa que eu digo é assim, essa conversa é uma conversa inicial. Então, você fique sabendo que a qualquer momento aí pelo WhatsApp, tanto o contato com a pessoa que lhe convidou ou comigo, você pode a qualquer momento pedir mais informações. Você pode perguntar como é que se faz para ganhar dinheiro, ou também você pode dizer, eu quero experimentar os produtos. Você pode querer apenas uma das coisas, como você pode querer tudo. Uma vez que eu percebi, né, que uma vez eu fazendo aquilo, que eu podia fazer as 3 coisas, então por que eu ia fazer uma coisa só? Então é o lógico, o racional, né? Daí, as 3 perguntas aqui para você pensar. Qual é a sua missão aqui no planeta? Qual é a falta que você vai fazer quando não estiver mais aí? O que você gostaria que fosse dito sobre você? 3 perguntas para você pensar. Aqui foi quando eu passei por uma situação, um tempo atrás, eu queria fazer um curso e eu precisava investir um valor. Eu não tinha um valor e o valor era alto, eu precisava investir, era quase R$10 mil.
E então eu me comprometi, na verdade, primeiro eu tomei uma decisão, né? Me comprometi e daí uma semana eu resolvi tudo isso. Inclusive eu fui a São Paulo, passei 3 dias lá e vi um monte de coisa que reforçou a minha crença naquilo. Então a conclusão que eu tive foi, você tem sempre 2 caminhos, um é o da conveniência, que é ficar naquilo que você já conhece, e outra é o comprometimento, fazer algo novo, né? Porque para ter resultados diferentes é necessário fazer algo diferente. Aí eu aproveito para lhe dizer, no dia 28 e 29 de setembro, nós iremos viver uma imersão de 2 dias em Curitiba, com milhares de pessoas que estão desenvolvendo este negócio, e a gente vai ver vários palestrantes internacionais de sucesso e também brasileiros, né, neste negócio. Então é uma oportunidade, ao meu ver, uma oportunidade muito interessante para você checar com seus próprios olhos e quem sabe, né, você pode sentir alguma coisa, né, aí no seu coração. Então a recomendação é que você se comprometa. Você pode se comprometer hoje com R$220, esse valor que está aqui de 300 é aquele que você vai encontrar no site, depende de quando é que você vai fazer este investimento. Pode ser que você esteja assistindo online já um vídeo histórico. Então aí a gente provavelmente não vai ter condições mais de te fornecer esta entrada pelo valor de 220. Esse 220 foi o valor que a gente pegou lá no promocional, então a gente colocou o nosso dinheiro aí e a gente está aguardando você decidir. Então a gente vai estar lá junto, viver essa experiência aí, né? Então, dia 28 e 29 de setembro, toma nota e vamos lá. E para completar, para terminar, né, 3 frases. Diz com quem você anda, que você vai dizer quem você é. Pássaros da mesma plumagem voam juntos e depois que você vê, não tem mais como desver. Aí tá o WhatsApp, esse é o meu WhatsApp, é meu pessoal, mais 5571-99126-7629. Então lembrando, você pode entrar em contato com a pessoa que lhe convidou, ou então se você for uma pessoa que foi convidada por mim, você vai entrar em contato aí, no caso, né? Eu lhe convidei, você entra em contato comigo. A pessoa, caso tenha sido uma pessoa que tenha lhe convidado, aí você vai entrar em contato com ela e vai seguir aquele roteiro ali. Quero mais informações, quero saber como é que ganha dinheiro, quero checar esses produtos aí, posso devolver, então eu vou conhecer, né? Eu conheço, depois eu devolvo, então não tenho nada a perder. Então é com essa pessoa que você vai se comunicar, tá? Independente de onde você esteja, no Brasil, na verdade em toda a América do Sul, nós encontraremos uma forma, né, de esses produtos chegarem até você. Há uma transportadora privada que esta plataforma utiliza para entregar os produtos, né? Então a gente entra online, faz a aquisição, ou se você tiver com muito pé atrás, você pode combinar com a pessoa que lhe convidou e dizer, então eu pego os produtos com você, já que você é loja também, né? Então é assim que a gente funciona. Então eu estou com o pé atrás e tal, pô, vai dar trabalho, como é que eu faço isso aí online? Eu vou ter de aprender a mexer e tal, eu não sei se eu consigo. Então passa os produtos para mim. Também é viável, é possível e é exatamente assim que a gente trabalha, tá? E aí tá aqui, pesquisa complementar, básica, aí disponível para você dar uma olhada. E lembrando, né, que a qualquer momento você pode pedir lá aqueles livros lá. Eu recomendo sempre todos da série Pai Rico, Pai Pobre e também Os Segredos da Mente Milionária. E qualquer um que você começar vai fazer uma grande diferença na tua vida, tá? Então eu vou agradecer o teu tempo. A gente já está aí, hoje ficou bem extenso. Espero que você tenha aproveitado bastante. Espero que você tenha gostado dos conhecimentos novos. E a gente se fala. Aquele abraço.